E aí galera, beleza? Eu sou o professor Rafael Irigoyen e a gente está de volta na área para mais uma aula de física. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre uma das experiências mais importantes na história da física, o experimento de Young. Um conteúdo que não pode faltar aí na tua preparação para o Enem e para o vestibular. Essa aula faz parte do curso completo de física que tem lá na plataforma do Pura Física. Aliás, tu já conhece a plataforma do Pura Física? Está procurando uma preparação completa em física para o Enem e para os principais vestibulares do Brasil? Então conhece a plataforma do Pura Física acessando purafísica.com.br. Bora lá falar sobre o experimento de Young, entender qual é o papel dele na história, a importância dele para a história da luz. Em 1801, o físico inglês Thomas Young realizou um experimento que entrou para a história da física porque colocou fim, trouxe uma resposta definitiva para um dos debates mais duradouros da história da ciência. Afinal de contas, qual é a natureza da luz? A luz é uma onda, a luz é uma partícula. Essa sempre foi uma grande discussão até a chegada do experimento de Young, que prova definitivamente que a luz se comporta como uma onda, porque a gente vai ver no experimento de Young, a luz sofre difração e sofre interferência, dois fenômenos que só acontecem com ondas. Esse debate ele só vai ser reacendido lá em 1905, quando Einstein, ao explicar o efeito fotoelétrico, vai mostrar que a luz também se comporta como uma partícula. Mas isso é papo lá para as aulas de física moderna. A partir de agora, graças a Thomas Young em 1801, a gente entende por que a luz se comporta como uma onda. O experimento dele ficou conhecido como experimento de Young ou também como experimento da dupla fenda. E o que consistia esse experimento? A ideia básica do experimento de Young é fazer uma luz de determinada cor atravessar duas fendas, por isso o experimento da dupla fenda. Essas duas fendas são bem estreitas, da ordem e da espessura quase que de um fio de cabelo. E o que se esperaria normalmente se enxergar quando a gente fizesse, por exemplo, aqui no nosso desenho, no nosso esquema, faz a luz passar pelas duas fendas, pela dupla fenda, a gente esperaria que a luz iluminasse o anteparo. O anteparo é uma tela onde a gente vai projetar essa luz. A gente esperaria enxergar simplesmente dois riscos claros, tá, de luz. Só que não foi isso que o Thomas Young observou. Em vez de observar dois riscos claros referentes às duas fendas, ele observou uma sequência que ele chamou de franjas claras e franjas escuras. Ele observou um padrão de interferência. Essa figura ficou conhecida como padrão de interferência. Uma alternância entre regiões luminosas no anteparo e regiões escuras. A figura aqui de baixo, ó, do padrão de interferência, é uma foto real do experimento de Young feito com luz vermelha. Tá? O que a gente observa nesse padrão de interferência? A gente percebe o seguinte, ó, que no centro do padrão de interferência a gente tem um ponto bem claro, que o Thomas Young chamou de máximo central, é o ponto mais brilhante. E entre regiões claras e regiões escuras a gente está vendo um intercalamento, assim, a cada região clara tem uma região escura, que ele chamou de franjas claras e franjas escuras, que vão se espalhando à direita e à esquerda do nosso máximo central. Essa figura só pode ser explicado pela interferência. E a gente vai entender melhor o esquema do experimento de Young para entender como que a luz está interferindo e formando o padrão de interferência. Na tela a gente tem o esquema do experimento de Young. Vamos ver cada um dos pedacinhos, cada uma das partes do experimento e vamos entender o que está acontecendo aí. A gente começa aqui bem na esquerda do desenho com uma fonte de luz monocromática, ou seja, luz de uma única cor. A primeira coisa que acontece é que o Thomas Young fez essa luz passar por uma única fenda para que a luz sofresse difração e aí se obtivesse luz coerente, ou seja, luz de uma única fase. Tu não teria uma onda aí com diferentes fases. Uma fase no pico, outra fase no vale. Ou seja, quando todo mundo estava no pico, todo mundo estava no vale, todo mundo no pico, todo mundo no vale. Isso é ter luz coerente, uma única fase. Então esse é o objetivo da primeira difração. Reparem que isso já mostra que a luz é uma onda, porque somente onda sofre difração. Partícula não sofre difração. Logo em seguida, essa luz coerente atravessava a tal da dupla fenda.
sofrendo duas difrações, uma difração em cada fenda. Quando a luz passa pelas fendas e sofre difração, cada uma das fendas vai acabar se comportando como uma nova fonte de ondas. Essas duas ondas, essas duas fontes luminosas, do outro lado lá da dupla fenda, elas vão acabar interferindo, porque eu vou ter duas ondas, né, duas fontes, e essas ondas vão estar se encontrando e as ondas vão acabar interferindo. Esse padrão de interferência aqui que vocês estão vendo, essa figura aqui colorida, a gente já viu lá na interferência de ondas bidimensionais. O que a gente precisa lembrar, se tu quiser aprofundar, assiste essa aula de interferência de ondas bidimensionais. O que a gente precisa lembrar de lá é que essas linhas representam as frentes de onda, tá? Uma cor pode representar os picos, outra cor pode representar os vales. Tanto faz aí qual cor é o pico, qual cor é o vale. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando duas frentes de onda de mesma cor se encontram, significa que estão encontrando dois picos ou dois vales. Nesse caso, a gente tem interferência construtiva. Pico com pico, vale com vale. Quando duas frentes de onda de cores diferentes se encontram, significa que um pico está encontrando um vale, e aí a gente vai ter interferência destrutiva. E isso vai explicar a alternância lá no anteparo, onde essa luz foi projetada, vai explicar a alternância entre franjas claras e franjas escuras. Por quê? A franja clara, ela é o resultado da interferência construtiva, pico com pico, vale com vale, tá? Interferência construtiva. Já a franja escura, ela vai ser resultado da interferência destrutiva, pico com vale, tá? Interferência destrutiva. Por isso que essa figura ficou conhecida como o padrão de interferência. As franjas claras, interferência construtiva, as franjas escuras, interferência destrutiva. E isso prova que a luz é uma onda porque somente ondas podem interferir. Partícula não sofre interferência. Então esse é o resultado mais importante do experimento de Young, provar que a luz é uma onda graças a esse padrão de interferência que se forma. Agora, vamos entender na próxima tela como que essa interferência construtiva está acontecendo, por que essa interferência construtiva está acontecendo, por que essa interferência destrutiva está acontecendo. E a gente também vai entender um outro resultado importante do experimento de Young, foi que ele conseguiu calcular, pela primeira vez na história, o comprimento de onda de cada uma das cores, e a gente vai ver como que ele fez isso. Para a gente entender como que está acontecendo, por que está acontecendo essa alternância aí entre franjas claras e franjas escuras, a gente tem que pegar agora o esquema do experimento de Young e identificar alguns componentes importantes, tá? Eu vou começar pelo máximo central. O Young deu números para as franjas claras. Para o máximo central, ele chamou de n igual a 0, tá? A franja com valor n igual a 0. Para as demais franjas claras, a primeira franja clara, vinha uma franja escura, a primeira franja clara depois do máximo central ele chamou de n igual a 1. Se fosse à direita ou à esquerda aqui na tela, não importa, tá? No nosso desenho é acima ou abaixo, né? Então aqui a primeira franja acima ou abaixo em relação ao máximo central. Primeira franja clara, as franjas escuras ele não numerou. Tá? Agora, a segunda franja clara, né, vinha mais uma escura e depois vinha a segunda franja clara, n igual a 2 aqui, n igual a 2 aqui também. E assim por diante, alternando, n igual a 3, a terceira clara em relação ao máximo central, n igual a 4, a quarta franja clara em relação ao máximo central. Tranquilo? Então, n é o número da franja clara em relação ao máximo central. E também ele percebeu que existia uma distância aí entre as franjas claras, tá? Em relação ao máximo central, essa distância ele chamou de x, tá? Então x, uma distância em metros, a distância da franja clara até o máximo central. Ele também observou que existia uma distância aqui d entre as fendas, essa distância d aqui entre as fendas também influenciava no resultado, na posição da franja clara, a gente já vai entender como, e também a distância L das fendas até a tela de projeção, até o anteparo. Essa distância a gente vai chamar aqui de L maiúsculo. Tá? Agora vamos entender
por que estava acontecendo a interferência alternada aí, construtiva, destrutiva. Vamos entender primeiro a formação do máximo central. A formação do máximo central se dá da seguinte maneira. Ó. A gente tem um raio de luz que sai dessa franja em direção ao máximo central, bem ali no centro, né? E o outro raio de luz em direção ao máximo central. Como essa fonte de onda é coerente, né, sempre que saía um pico de uma fenda, saía um pico da outra. Sempre que saía um vale de uma fenda, também saía um vale da outra fenda. Como esses dois raios vão percorrer a mesma distância até o máximo central, lá no máximo, lá no anteparo, um pico sempre vai chegar junto com um pico, interferência construtiva, um vale sempre vai chegar junto com um vale, interferência construtiva. Então a gente está garantindo que no máximo central, graças à mesma distância da fenda até o anteparo, das duas fendas até o anteparo, lá no máximo central a gente sempre ia ter a formação de interferência construtiva, tá? E portanto a formação de uma fenda clara. Agora, para a formação da primeira fenda clara em relação ao máximo central, o Thomas Young percebeu que uma condição precisava ser atendida. Olha só, vamos pegar agora então e vamos ver como é que se forma a franja n igual a 1. Tá? Eu vou botar o raio vindo de uma fenda lá no n igual a 1 e vou botar o outro raio também no n igual a 1. E a gente está vendo agora que a onda que veio, o raio que veio da fenda de baixo, teve que percorrer uma distância maior até chegar na franja clara ali que eu marquei n igual a 1. Ele teve que percorrer aproximadamente aqui, ó, eu não vou fazer toda a geometria precisa da coisa, mas ele teve que percorrer uma distância que eu vou chamar de ΔL, uma distância extra em relação ao raio que saiu da fenda mais de cima, porque a fenda mais de cima está mais próxima dessa franja n igual a 1 aqui. E o Thomas Young se deu conta que quando essa distância a mais que um dos raios tinha que percorrer correspondia a múltiplos inteiros do comprimento de onda, ou seja, lambda, 2 lambdas, 3 lambdas, 4 lambda, etc., a interferência que acontecia era sempre interferência construtiva. Por que essa relação com os múltiplos inteiros, interferência construtiva? Pelo seguinte, ó, se essa distância extra for igual a um múltiplo inteiro do comprimento de onda, ele vai garantir que quando numa franja, vindo de uma fenda, chegar um pico, vindo da outra fenda também vai chegar um pico. Quando chegar um vale, também vai chegar um vale. Quando essa diferença de distâncias for igual a múltiplos inteiros do comprimento de onda, essa sincronia, pico com pico, vale com vale, vai se manter e vai se manter a interferência construtiva e, portanto, vai se formar uma franja clara. Agora, vamos entender a formação das franjas escuras, tá? Porque agora, o que vai acontecer para se formar uma franja escura? A gente vai ter interferência destrutiva, conforme eu já comentei. Vamos botar os raios na franja escura. Aí, o que o Thomas Young percebeu? Que na formação de uma franja escura, bota o raio lá da fenda mais distante, também vai ter uma diferença de distância para os dois raios, né? Tem um raio que está vindo mais de perto, da fenda mais próxima, tem um raio que está vindo da fenda mais distante. O Thomas Young se deu conta que essa distância extra, mais uma vez aqui vou chamar de ΔL, a distância extra que o raio tem que percorrer vindo de uma fenda. Agora, se ΔL fosse a metade do comprimento de onda ou múltiplos da metade, múltiplos de meio lambda, ou seja, 3 meios lambda, 5 meios lambda, 7 meios e assim por diante, o que ia acontecer é que não ia mais acontecer aquela sincronia pico com pico, vale com vale. O que ia acontecer é que quando chegasse de uma fenda um pico, chegaria da outra fenda um vale. E aí a gente teria interferência destrutiva. Interferência destrutiva quando a diferença de caminho... Opa, estou escrevendo construtiva. Interferência destrutiva, tá? Quando a diferença de caminho de uma fenda em relação à outra
for múltiplos inteiros de meio comprimento de onda. E na verdade isso é uma relação que não vale só para o experimento de Young. É uma relação que vale para qualquer interferência provocada por diferença de caminho. O Enem adora cobrar essa relação. Sempre que essa diferença de caminho que uma onda percorre em relação a outra for múltiplos inteiros do comprimento de onda, claro que as duas ondas têm que ter o mesmo comprimento de onda, né? Quando essa diferença de caminho for múltiplos inteiros do comprimento de onda das ondas, vai se manter uma interferência construtiva. E quando essa diferença de caminho for múltiplos da metade de lambda, a gente vai ter sempre interferência destrutiva. Esse é um conceito importante e que não se aplica só ao experimento de Young, se aplica a todas as interferências de onda quando elas acontecem por diferença de caminho. Conceito, repito, que o Enem gosta de cobrar. Tá? Agora, a partir dessas relações, o Thomas Young percebeu que a posição de uma franja clara era afetada pela distância. Tem toda uma geometria aqui, a distância entre as fendas, o Thomas Young aproximou as fendas e viu o resultado que isso tinha nas franjas, afastou as fendas e viu o resultado que isso tinha nas franjas, deixou a tela mais longe das fendas, né, a tela de projeção, o anteparo de projeção, mais longe das fendas, mais próximo das fendas, isso afetou a posição das franjas, e aí ele conseguiu chegar numa equação que relacionava todos esses parâmetros, todas essas distâncias com o comprimento de onda. Essa equação que a gente vai ver agora, e foi a partir dela que ele conseguiu calcular o comprimento de onda de cada uma das cores. E analisando os resultados experimentais, o Thomas Young conseguiu chegar numa equação para calcular x, que é a posição que a franja clara ocupa no anteparo, na tela de projeção, em relação ao máximo central. Essa distância x aqui da franja clara, em questão, até o máximo central, ela vai ser dada por n, o número da franja, n igual a 1, n igual a 2, como a gente já discutiu antes, vezes o comprimento de onda da luz, da cor envolvida aí no experimento, vezes L maiúsculo, que é a distância das fendas até a tela de projeção, dividido por D, que é a distância entre as fendas. Essa equação me mostra que alguns fatores afetam o padrão de interferência, ou seja, alguns fatores têm a capacidade de deixar o x maior. O que é deixar o x maior? É deixar as franjas claras mais distantes do máximo central ou mais próximas do máximo central. Por exemplo, se eu movimentar o anteparo de projeção aí, botar a tela de projeção mais longe, ou seja, eu vou aumentar o L, a distância do anteparo até as fendas, eu vou aumentar o x, eu vou aumentar a distância entre as franjas claras. Um outro fator, esse muito importante, é que o comprimento de onda da cor envolvida no experimento afeta o padrão de interferência. A gente aqui estava usando uma cor meio avermelhada, que tem o menor comprimento de onda das cores visíveis. Se a gente trocasse essa cor por uma cor como, por exemplo, o azul, o verde, o violeta, que tem um comprimento de onda menor, diminuindo o comprimento de onda, ó, como a relação é direta aqui na fórmula, né? Diminuindo o comprimento de onda, vai diminuir o x, ou seja, as franjas vão ficar mais próximas. E um terceiro fator que afeta a distância entre as franjas é a distância entre as fendas. Só que essa proporção ela é inversa agora. Se eu aumento a distância entre as fendas, eu diminuo o x, a distância entre as franjas vão ficar mais próximas e vice-versa, né? Se eu aproximo as fendas, se as fendas ficam mais perto uma da outra, as franjas ficam mais longe uma da outra. Então, todas essas proporções a gente tira da equação, e com essa equação, como o Thomas Young conseguia na experiência dele medir o x, medir o d, medir o l e saber o n, o número da franja, ele conseguiu calcular o lambda, o comprimento de onda de cada uma das cores. Ele foi trocando as cores, foi observando diferentes padrões de interferência, foi fazendo as medidas e calculando o comprimento de onda de cada uma das cores. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o experimento de Young. Agora que tu já entendeu a importância desse experimento para a física,
te inscreve no nosso canal para acompanhar mais o nosso conteúdo aqui de preparação para o Enem e para os vestibulares. Se quiser um conteúdo extra que não vem aqui para o canal, te convido para me seguir lá no meu Instagram, no @purafísica. E se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, posta aí nos comentários. Gostou? Deixa teu like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!